Olá, gauchada, queridos bicaquenses! Hoje estamos aqui para seguir a nossa viagem no tempo. Vivente, se tu não viu o vídeo anterior que eu fiz falando da minha terra amada, volta lá. Aqui nas descrições do vídeo embaixo tá o vídeo anterior, que eu comecei lá na entrada da Redentora, paramos aqui em frente ao seu Arizoli. Então tu volta lá, vivente, e volta, olha aquele vídeo lá. Então, daqui adiante nós vamos seguir nessa viagem. Mas voltando um pouquinho, corrigindo o nome dos postos de gasolina ali, em frente à igreja, mas também eu não tinha carro naquela época, eu nem dirigi. Ali ficava o posto do Tito Baggio. Descendo mais um pouquinho do lado esquerdo, eu disse que era o mercado e panificadora do Patrício. Não, era Patrícia. O nome da loja era Patrícia. Ele era seu Arthur Zanella. Era o pai do Patrício, da Patrícia, do Fabrício, também era tudo isso. E isso é que eu acabei confundindo. Mas o nome da loja eu acertei, Patrícia. Mais adiante do lado direito ficava o Clube Ouro Verde. Nossa, naquele Clube Ouro Verde tinha muita festa, teve uns carnavais, tinha baile, tinha a sala da juventude, lá pra trás do clube tinha cancha de bocha, de boliche, aqueles boliche ainda que a pessoa jogava a bola e tinha que ir lá juntar os bolão, porque não era automático naquela época. Eu lembro que uma época ainda meu irmão mais velho era gurizote, trabalhou lá só para juntar aqueles bolão lá, para o pessoal continuar jogando. Ali também teve cinema, eu lembro uma vez que eu fui ali no cinema ver o filme do Teixeirinha. Também teve umas discotecas, uns tunti-tunti, uns point ali. Teve uma galera que vinha de fora e se apresentava ali dançando break. Nossa, aquilo era uma atração pra gente. Saindo do Clube Verde em frente ao seu taverninha ficava então o posto do Biote. Ali ficava o Arizoli. Dali a gente vai seguir a nossa história. Então, vivente, puxa um banco, serve um mate. E se eu falar de você, vivente, não se acanhe, que vão só ser coisas boas que eu vou falar. Então venha comigo viajar no tempo. Vamos subir ali aquela rua que vai lá para Canhada Fundo, lá para Vila Baggio. Do lado direito, logo atrás do posto, passando a ponte ali, 1, 2 ou 3 casas morava a professora Léo e seus filhos. Um deles era o Carado, era muito meu amigo, dos meus irmãos também. Em frente a eles tinha uma oficina mecânica de caminhões, uma oficina grande, eu não lembro de quem era. Do lado da oficina, do lado esquerdo, quem vai lá pra Vila Baggio, bem na esquina ali, morava a Neiva e o Luiz Alieve. Seus filhos, brinquei muito naquelas árvores ali, comendo caqui, tripando naquelas árvores, comendo caqui. Eu lembro que o Cagado sofria pra subir naquelas árvores, porque ele vivia com as calças, os fundidos lá no joelho, atrapalhava o guri pra subir nas árvores. Do lado direito morava o seu nego do Zimbo, a dona Delci. Eles eram os pais do Jonato, da Luciane, do Fábio. Eu era danado quando eu era pequeno. Descendo aquela rua mais abaixo, ali também tinha um galpão do seu negro Zimba, umas plantações dele, também tinha a casa do seu Carocha. Era um solteirão na época, morava ali. Ele não era bem certo das ideias. Vivia com umas borrachinhas de dinheiro amarradas nas calças, lá no tornozelo, porque ele dizia que era para as cobras não subir. Vivia lá na frente da igreja, sentado lá. Aí ele morava ali, tinha umas coisinhas que ele plantava, uma hortinha. Do lado da casa dele, mais adiante, tinha o potreiro do seu João Francisco. Atravessando a rua ali, morava a dona Lourdes, o seu Honório, os pais do Décio, do Renato, do Paulo, do Gordo, que de gordo não tinha nada, da professora Lourdinha, da Beta. Me lembro que eu me criei na casa deles ali. Eu ajudava o Décio a limpar a casa ali. A Beta tinha que botar ordem no barraco ali, porque senão o Décio não queria ajudar. Então o que ela fazia? Botava um chinelo no meio da peça, era um quarto, eram 3 quartos, sala, cozinha, área de serviço. Botava um chinelo no meio do quarto para demarcar. Pra cá tu limpa, Décio, pra cá a Janete vai limpar. E assim era que funcionava. Quando chegou na cozinha lá pra nós limpar a cozinha, ele pegou, safadinho, empurrou o chinelo mais lá pro canto, assim, e disse, tu vai ficar com aquela parte pequena. E a Beta viu, tava vindo lá dentro do quarto, e disse, eu é que digo, tu é que vai ficar com essa parte grande, a Janete vai limpar do chinelo pra lá.
Eita, que esse guri ficou brabo, mas limpou. A Beta mandava, ele fazia. Seguindo do lado da dona Lourdes morava o senhor Juarez, que era filho do seu João Francisco, casado com a Ana Maria. Ana Maria era filha do seu Arizoli, morava mais lá pra cima, na Vila Abaixo. Então, em frente à casa dele, do lado do potreiro, morava o senhor João Francisco e com a dona Dotiva, sua esposa. Atrás da casa deles tinha uma plantação de erva mate. Nossa, brinquei muito naquela plantação de erva mate. Era briga de sabugo, então tinha fartura de sabugo, a gente brincava, ficava atrás das árvores, dos pés de árvore, um aqui, um lá, outro lá, era o Décio, o Renato, meus irmãos, um monte de gente, os filhos do Papolaca também estavam junto ali, a gente se atirava, fazia guerrinha de sabugo, puta que ardia o cor da gente quando pegava aquele sabugo. Do lado ali deles moravam os pais da dona Dotiva, que era o seu Isidro, na época eles já eram bem velhinhos, e a dona Carmelinda. Me lembro muito bem deles lá. Eu ia limpar o pátio pra ela e ganhava um ovo. Oi, que eu ganhava, ficava feliz com aquele ovo. Lá ia pra casa comer um ovo. Em frente à casa deles, do seu João Francisco, eu morava. Morei muitos anos ali. Nossa, tenho muitas boas recordações daquela casa. Vocês sabem que eu ainda sonho com aquela rua. Mas sonho com aquela rua asfaltada, bem linda, bem florida. Na casa da dona Lourdes, lá no meu sonho, é um bolicho. Na casa do Juarez também é um bar. E na casa onde eu morei tem uma rótula. Do lado da minha casa, na época, tinha uma família que veio mais tarde morar ali. A gente não sabia o nome deles, a gente chamava ele de vizinha rica. Eles eram muito ricos, para nós eles eram muito ricos. E a gente chamava de vizinha rica, então a gente morava ali. Lembro que na frente da minha casa tinha uma descidinha ali. Gente do céu, brinquei tanto de resbalar no barro. No dia de chuva, naquela estrada ali, a gente brincava, nós tudo, era uns 15 ou 20 mais ou menos, tinha os netos do seu João Francisco que também vinha, tinha a Fábia, Fabiano, Fábio, os filhos da Jurema, eles vinham ali brincar com a gente só aparecia os dentes e os brancos, o resto era tudo barro, mas aquilo era lisinho, a gente subia assim em cima, um empurrava o outro assim, aquilo ia ladeira abaixo, delícia, quando passava um trator, ele estragava a nossa estradinha, a gente ia mesmo assim, tuc, 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 até lá embaixo, ótimo, a gente divertia, rasguei algum calção ali, apanhei alguma vez da minha mãe, passando aquela rua ali da vizinha rica, do seu Isidoro, indo lá pra diante, já era Canhada Funda, então um pouquinho mais adiante, o que dava mais ou menos uns 2 quilômetros, entrava do lado esquerdo, mais 1 quilômetro para dentro da roça lá, moravam uns amigos nossos também, o Ratão, a Rosângela e o Anselmo. Eu lembro que os 3 tinham idades iguais às nossas. Então o Ratão era amigo do meu irmão, o Júnior, a Rosângela era minha amiga e o Anselmo era amiga do meu irmão, o Nenê, na época. Passando a casa deles ali, mais uns 2 quilômetros, entrando do lado esquerdo, morava a Dona Ida. A gente ia muito, né, na Dona Ida, buscar laranja, bergamota, legumes, todo que tipo de frutas, verduras. A Dona Ida era uma excelente pessoa, nossa, muito querida, uma senhorinha muito amada por todos ali. Voltando ali pra Vila Abaixo, saindo lá da casa da Dona Ida, ali do lado direito tinha um mato, um baita de um mato, não sei de quem era aquele mato ali, e ali tinha uma das lendas que vivia ali, o Neguinho do Pastoreio. Agora, gente, vocês me pegaram, se eu não lembro se é o Neguinho do Pastoreio ou era o Saci Pererê. Eu lembro que era um dos dois, a gente se cagava de medo. A gente ia pra passar ali, a gente ia lá pra Dona Ida e voltar, tinha que voltar cedo, porque senão tinha medo de passar ali. De noite passava, escutava os gritos, os berros, as risadas, gargalhando no Neguinho. Era um dos Neguinhos, não lembro se era do Pastoreio ou do Saci Pererê. Lá na Canhada Funda também morava o Tatu. O Tatu era um homem que vivia pela cidade, falando sozinho, bebia umas cachaças, carregava uns balaios nas costas. E Deus me livre se a gente chamasse ele de Tatu. Ele excomungava assim, falava palavra, excomungava até a morte. Enquanto ele te enxergava lá no horizonte, assim, ele estava te excomungando. Também na Canhada Funda moravam as Tibúrcia. Tinha a Tibúrcia, uma que andava com a camiseta do Grêmio, escrito Musa do Grêmio, ou Musa do Grêmio. A outra também era Tibúrcia, eu acho que era prima delas duas. Essa que se dizia Musa, a seca, coitada. Eu lembro que ela usava 2, 3 peças de roupa, uma por cima da outra, as calças jeans. Na época, era sempre as 2 que ela usava, pra
parecia que era mais gorda. Eu lembro uma vez na frente do ginásio, ela era muito inocente, ela acreditava em tudo que falavam pra ela, então muitos gozavam da cara dela. Uma noite depois do colégio, lá do CNC, nós tava tudo uma turma na frente do ginásio sentado e ela tava por ali, aquelas horas da noite. Como é que essa mulher ia embora, passar lá pelo Neguinho do Pastoreio? Será que ela não tinha medo? Ia dormir ali pela cidade mesmo, sei lá. E o Tancredo naquela noite inventou de tirar sarro com ela e dizer que estava apaixonado por ela e casar. Pra que, gente do céu? Aquela mulher caiu de boca em cima dele e acreditou e queria casar com ele. Depois o Tancredo não teve que fugir. E depois não podia ver ela na rua, ela via ele e corria atrás dele. Eita, Tancredo, você deu mal com ela aquela vez. Lá pra Canhada Funda também tinha o Arno Moraes. Lembram do Arno Moraes com cesto, um balaio, vendendo verduras, batata doce, algumas coisas assim, os legumes. Vendia tudo e depois bebia tudo em cachaça. E ia gritando rua fora, dando gargalhada faceiro. Tinha conseguido uns trocos pra cachaça dele. Morava lá na Canhada Funda também. Mas voltando cá pra Vila Baja, no que sobe ali, que vai lá pro CTG do lado direito, morava o seu Arizuli, pai da Ana Maria, lá casado com o seu Juarez, filho do seu João Francisco. Ele morava ali. Passando mais lá pra diante, morava a dona Ana do Coque, era Ana Breitenbach. Tinha mais umas casas por ali que eu não tô me recordando bem. Mas seguindo mais adiante, logo que entrava numa rua do lado esquerdo, morava Carmen Zanella, esposa do seu Laudelino Zanella. Ela era costureira, lembro? Ela era costureira do Barão, do Lá Vai Barão, um bloco carnavalesco. E passando a casa dela do lado esquerdo, assim, entrando mais pra dentro, ficava o CTG Tropeiros de Campo Santo. Ali vivia do ladinho, na casinha ali. Ele cuidava, inclusive, do CTG. Era o senhor Simo e a dona Silmira, os pais da Negrinha. A Negrinha era a Marinês Simon, minha amiguinha. Nossa, a Marinês foi minha amiguinha durante muitos anos, ainda é até hoje. Eu lembro que a gente brincava, a gente roubava Guaraná, Fanta laranja, gente. Lá no CTG, o pai dela nunca ficou sabendo. Elas andavam em roda lá por roda do CTG, andando de carrinho de mão. Ela me carregava uma volta, depois eu carregava ela outra volta. Depois ela cansava, era gordinha, petitinha, gordinha. Ela cansava e ia até a metade eu continuava carregando ela. Uma vez nós fomos num carnaval com sainha de tule, eu e ela no carnaval infantil, lá no ginásio. Voltando cá pra baixo, saindo da Vila Baja, voltando ali pro seu Arizuli. Gente, vocês lembram daquela enchente que deu ali? Eu tinha uns 8 anos, eu acho, 8, 9 anos. Foi no ano de 80, 81. Me corrija se eu tiver errado, 82, por ali, não lembro exatamente. A enchente, eu lembro que foi um estrago. O Campo do Ouro Verde ficou embaixo d'água, aquela ponte também ali, entrou água no moinho do seu Otavianinho. O seu Arizuli, coitado, ficou embaixo d'água. Ficou mais ou menos 1,5 metro de água dentro do bolicho dele. O posto de gasolina do Biote ficou tudo embaixo d'água. Depois demorou para aquela água baixar. A ponta lá, quem ia para Vila Baja, nem pensar em passar. Nós ficamos uma semana, eu acho que, sem ir na aula. Depois, quando tinha o lodo, aquele barro para ir passar, só de galocha. Eu lembro que eu tinha uma galocha azul, usava direto aquela galocha, caminhava muito rápido, o barro saltava por trás assim e entrava dentro das botas, mas sujava tudo. Chegava em casa e apanhava da mãe, porque a mãe dizia que ele vivia correndo com aquelas galochas, mas não corria não, só caminhava, mas era assim mesmo que funcionava. Logo em seguida, passando o seu Arizuli, tinha a ponte que passava um rio logo do lado do Campo do Ouro Verde. Eu lembro que muitas vezes nós fomos naquele rio, ele tomar banho no final de semana. Era uma dos nossos passeios também ali, as famílias todas. Eu lembro da comadre Anitta, do compadre Lindo, a fiarada toda. Era um monte de gente, era um rio bonito, um rio assim, não era muito grande, mas era fundo. Tô com boia pra nadar naquele rio lá. Ali de o Campo do Ouro Verde, nossa, naquele campo saiu muitos futebols, muitos troféus, medalhas foram ganhas ali, muitas atrações. Eu lembro que aquele sol ardia, a gente ia lá, ficava a tarde inteira lá comendo picolé, os picolé do Cal e da Edi, sorvete também, tomando umas brejas. Quem era mais adulto adorava umas brejas. Tinha uma parte mais profunda do lado esquerdo assim, que tinha na sombra, aí faziam uns acampamentos, botavam os carros de som, faziam um churrasco,
churrasco, tomava umas brejas, aquelas brejas ficavam dentro de umas caixas de isopor enorme, com serragem e gelo bastante para gelar. Passando o Campo do Ouro Verde, subindo logo do lado direito, morava Noeli Diniz. Noeli era uma cabeleireira, uma excelente cabeleireira. Muitas vezes ela arrumou meus cabelos e de umas outras meninas também, porque a gente desfilava. Tinha as promoções, os desfiles da mais bela estudante, tinha a moto gata, tinha a mais bela sertaneja, tinha a garota verão, tinha umas outras também. Eu desfilava em tudo lá no ginásio. Então, mais lá pra cima, do lado esquerdo assim, da rua, ficava a Fenamate. A Fenamate, lá dentro tinha o Lions Clube, que também saía umas promoções legais ali. A Fenamate era uma atração ali. Quando tinha a Fenamate era uma semana, se não me engano, era uma semana que tinha parque de diversões, tinha as estandes com suas mercadorias, artesanatos, coisas de couro, coisas de roupas de CTG, para vender coisas de bombacha, alpargata, bota, tinha de tudo ali. E eu comia muito, eu lembro que eu comia muito lá, gostava, adorava, era algodão doce. Ai, como tinha aquilo lá. Eu atravessava aquela rua, gente, tomava um solaço para chegar naquela Fenamate. Eu morava lá para quem vai pro Rigodanzo. Era longe na caminhada, ia cedo, voltava meio-dia para casa para almoçar e voltava de tarde lá pela 1h30, chegava lá, era umas 4 da tarde já. No escurecer, voltava para casa todo dia. Tomava uma insolação, era um verão. Lá na Fenamate, voltando aqui embaixo, do lado do Campo do Ouro Verde, morava o Nego Salatiel. Eu lembro, eu era amigo dos meus irmãos também. Seguindo ali em frente, lá adiante, ficava a Vila Diniz. A Vila Diniz, lá do lado esquerdo, tinha os Berti. Eu lembro que tinha Paulinho Berti. Paulinho Berti também era danado, aprontou uma cidade. Eu lembro uma vez que ele inventou de raspar a cabeça, passou gilete em toda a cabeça e até na sobrancelha. Mas aquele guri era magro, seco e ficou naquele estado, parecia um ET, um extraterrestre. Ali morava o pai, a família deles, tudo, mas adiante ficava do lado esquerdo também, atrás da casa deles ficava o coleginho Francisco Manuel Diniz. Logo ali também ficava o salão da Rose Diniz e tal, acho que tá até hoje ali o salão dela. Lá pra diante ficava o trevo de acesso à cidade, lá, saindo logo do esquerdo, lá, atravessando a rua de oposto Coqueirinho. Mais adiante tinha uma bica da água, que muita gente ia lá tomar água de latinha naquela bica. Voltando ali para Vila Diniz, naquele retão ali, no ano de 1979, saiu o Arrancadão com seus chevetes e passates. Foi uma atração naquele ano ali, a corrida de carros. Mas voltando ali então a nossa viagem, vamos seguir ali agora na rua Francisco Manuel Diniz. Do lado esquerdo morava a Carmen, o Silvestre. A Carmen era filha da dona adotiva também, irmã do Luiz Carlos, do Toninho Zanella. Em frente à casa deles morava o gaiteiro Wilson, não sei se vocês lembram. Ele era pai da Veridiana. A Veridiana tinha uns 10 anos mais ou menos, tocava uma sanfona como ninguém. Já agitava os bailes da região. Aquela menina com 10 anos tocando sanfona, era uma atração. Do lado da casa do pai da Veridiana, bem na esquina ali, morava o senhor Farezinho, o velho Farezinho, que a gente chamava na época. Ele também era um dos benzedores, benzia contra mal-olhado, quebrante. Eu lembro que a minha mãe fazia umas injeções ali com ele, eu acho que se não ia no hospital, ia ali com ele, fazia a tal da injeção. Ele usava aquelas seringas, era um seringão enorme assim, e era reutilizável, não era descartável. A agulha era desse tamanho assim, grossa, parecia um canudinho de caneta Bic. Aquilo enfiava, ele ficava preto igual a minha blusa assim. Depois tinha que aplicar no outro lado, depois tinha que ir pra bunda, depois ia pro outro lado da bunda, depois voltava pro braço, ficava tudo roxo. Ele aplicava a injeção, lavava a seringa e guardava, usava de novo. Era assim a seringa na época. Em frente ao senhor Farezinho ficava a madeireira do senhor Vitório Zanella. Ali eu morei também, eu era bem pedidinha. Ali, eu tinha uns 3 anos, eu acho. O senhor Vitório Zanella tinha uma madeireira, meu pai transportava madeira para eles. Do ladinho ali morava o filho deles, Luiz Carlos, sua esposa Wanda. O seu Vitório, eu me lembro que ele vivia sentado na frente da madeireira, ele dormia lá, o velho.
Dormia tanto um sono dos inocentes. Entrava, podia entrar quem quisesse lá e roubar a madeira dele todo que ele não via. Eu lembro, gente, quem é que não vai lembrar? Lembram daquela tormenta que teve? Se eu não me engano, se eu não estou enganada, me corrija se eu estiver enganada, foi no dia 9 de setembro de 79. Eu tinha 4 anos, 3 para 4, uma coisa assim. Eu me lembro perfeitamente daquela enchente, daquela tormenta que deu. Gente, aquilo destruiu o Bicaco inteiro, gente. Vocês lembram? Mas foi noticiário no Brasil inteiro. A gente escutava pelo rádio. Destruiu tudo. Eu lembro que a casa que a gente morava naquela época, as vidraças eram pelo lado de fora e as venezianas pelo lado de dentro. Quebrou tudo, destruiu tudo. A força do vento era tanta que as árvores, as folhas das árvores grudaram nas paredes e depois tinha que raspar com uma faca. Não saía as folhas, de tão grudada que estava. Eu lembro que meu pai chegou de viagem naqueles dias, estava passando por perto ali, e veio ver que o meu marido estava me preocupando. Eu lembro ele entrou correndo naquela calçada e correu, passou da casa, e Tereza. E a minha mãe, tô aqui, Carlitinho, já tinha passado da casa, de tão desesperado que ele estava, para ver a família como é que estava. Eles estavam tudo inteiro. Graças a Deus não aconteceu nada, mas o estrago foi grande naquele dia, naquela noite. Eu lembro que a primeira pedrada que deu na casa, que a gente acordou achando que estava atirando pedra na casa, eram 11 horas da noite. Aquilo era 00:30, 1h da manhã. A sala e um dos quartos da frente já estava tudo estelhado, a casa estava tudo alagada, destruiu bastante. Eu lembro que morreu um rapaz naquela época. A comadre Anita e o compadre Olinto moravam na Baixada, ali perto do Campo do Rio Verde. Tiveram que trazer os caquinhos dele, os filhos. Eu lembro do Marcos, também tinha a minha idade, 3 ou 4 anos ali. Tudo ali pra casa, porque estava tudo alagado a casa deles. O rio subiu tanto que alagou tudo. Eles perderam a casa toda. Em frente à casa do Luiz Carlos e da Wanda, bem na esquina, tinha a marcenaria dos Farezin, o senhor Eugênio Farezin. Eles faziam os móveis bons, bonitos, muito caprichosos. Em frente à marcenaria ficava a casa dele, nós morávamos, a dona Selma, o Silvio, a Silvia, o Nego, que depois era conhecido como Fubica. Nossa, comprei muito a avô da dona Selma. Também tinha a dona Unira, que era a mãe do Cal e do Bode. Aqueles avós, nossa, a gente comprava muito, era só o que tinha na época. O topaz e charisma, toque de amor. Gente, quem é que nunca teve um toque de amor? Eu lembro que tinha um potinho assim, que era uma tirinha de toque de amor. Passava o dedo assim, passava atrás da orelha, assim. Aquilo era um perfume. Em frente à casa dos Farezin tinha a distribuidora de bebida Antártica. Nossa, ali bebi muita Antártica, muita Guaraná Antártica, aquelas de garrafa de 600 ml. Nossa, comprava tudo ali, os refrigerantes. Atravessando a rua, bem na frente, na esquina, ficava a serraria do seu Dalmolin. Ali brinquei muito. O seu Dalmolin brigava comigo, gritava comigo: desce daí, guria. Eu subia naquelas toras, lá em cima daquelas toras, e me jogava em cima daqueles montes de serragem. Depois ficava tudo ardido. Subindo um pouquinho a rua do lado esquerdo ficava a eletrônico do Sr. Bunche. Era o pai do Renato, o pai do Gucci, era amigo dos meus irmãos também. Em frente ao Bunche, da eletrônica do Sr. Bunche, um pouquinho mais para frente, mais para baixo, não sei exatamente a localização, ali morava o seu Zebinho, o pai do Celso Pinto. Seu Zebinho tinha um escritório ali, ele vendia o jornal O Correio do Povo, ele tocava pandeiro juntamente com o Miro. Lá na igreja também, ele fazia parte dos cantos da igreja, tocava pandeiros, trazia umas festas por ali. Ali também, eu acho que do lado do Gunche ali, tinha a loja dos Clemente, era uma loja grande na esquina. Entrando naquela rua ali atrás dele, do lado direito, que ficava então atrás do moinho lá da cidade, tinha a mecânica vicaquense, uma mecânica grande ali, em frente ficava o seu Juvino. Voltando cá para a rua Francisco Manuel Diniz, pouquinho mais para cima, lá do lado da loja do seu Clemente, por ali mais ou menos, morou o seu Margarino. O seu Margarino era pai do Piolo, do Bagatini, da Elizabeth, casada com o Celso Pinto. Em frente ao seu Margarino, do outro lado da rua, isso mais tarde, porque antes ele morou lá na esquina São João. Ali morava o seu Joãozinho Vigne, a sua esposa, o seu filho Tuto. Também apelidado como tio meu porque uma vez lá perguntaram o que o Pedro Luiz Diniz era dele, e ele, em vez de dizer meu tio, ele disse tio meu.
Pegou aquele apelido, ficou o guri apelidado de tio meu. Subindo mais um pouco a rua, do lado esquerdo tinha a praça. Do outro lado da rua tinha a mecânica também do seu Coati. O seu Coati era o pai do Marreco, do Caio e de mais uns Coatis que tinham ali, era pai de todos os Coati ali. Voltando um pouquinho ali do lado da rua do professor Joãozinho Vigne, descendo lá para baixo, morava a nega da Ide. Ia que a nega da Ide era faceira, dava gargalhada pela rua, falava sozinha, vivia com os dedos cheios de anel, empinava aquela bunda dela e saía dando gargalhada. Às vezes as pessoas paravam ela na rua para puxar conversa assim, para escutar as risadas dela, risada gostosa. Era uma nega humilde, assim, não incomodava ninguém, falava sozinha, era divertida. Ali na prefeitura também trabalhava o Cassinho com a sua bicicletinha pequenininha pra cima e pra baixo. Ele era não, então a bicicletinha pequenininha, era tão bonitinho ver ele dirigindo, pilotando aquela bicicletinha dele. Ali do lado da oficina do Coati, do lado de baixo, eu acho, tinha um descampado de terra ali. Uma vez por ano, lá de vez em quando, vinha o Pedro Maranguape. Ele era um forçudão, assim, musculosão, e vinha fazer umas atrações ali. O povo todo se juntava ali para ver a força muscular dele. Eles puxavam 2 jipes, eu não sei o que faziam lá, mas ele puxava os 2 jipes. A gente ia lá com o intuito de ver ele não puxar os jipes, mas ele conseguia puxar os jipes. Saía aqueles jipes, patinavam naquela terra e ele puxando aqueles jipes. Pô, de uma coisa dessas, mas ele tinha uns músculos assim, umas coisas enormes assim, os bração dele. Subindo aquela rua ali do lado direito ficava o hotel, o novo hotel. Nesse hotel tinha a loja da Eleni Lutzrupental. Era uma loja bonita, bacana, tinha de tudo, era aviamentos, linhas, tudo que é tipo de linhas, tinha as presentes, alguma coisa de artesanato. Precisava de algum presente e ali, que ela sempre tinha. Atravessando a rua morava a professora Geni Baggio, esposa do seu Valmor Baggio, muito boa professora. Subindo a rua do lado direito, do ladinho do hotel, ficava o boliche do seu Valfrides. Gente do céu, quem é que nunca passou naquele boliche do seu Valfrides antes de ir para a escola? Diz aí todo mundo, né? Ou era na ida ou era na volta. Eu lembro que a professora Mariazinha muitas vezes tinha que vir ali buscar os alunos, que na hora do recreio a gurizada ia ali. Gente, ali eu comi tanta, era teta de nega, era bolacha Maria vendida a granel. Eu lembro que eu não tinha muito dinheiro, eu comprava assim umas 3 ou 4, já tava meia murcha assim, mas era uma delícia, porque nem aquilo a gente tinha em casa, né? Tinha o sorvete seco que vinha com aqueles anel de plástico em cima. Ai, era uma maravilha aquilo. Ou então vinha com um balão que a gente estourava os pulmões para poder abrir aquele balão para poder fazer funcionar, encher. Nunca consegui fazer encher um daqueles balões tão pequenininho que eram. E dura, aquela borracha dura. Tinha as rapaduras de leite, eu lembro que tinha as Maria Mole, os guriam iam comprar bolita, na época compravam bolita, jogavam bolita, gente, que era aquilo, era a atração dos gurios, os traques pra jogar nos pés da gente nas festas juninas. Também comprava as borrachinhas pra fazer os bodoques, pra caçar passarinho e as chumbadas pra pescar. Do lado do seu Valfrides era a casa dele e de sua família. E em frente à casa dele, um pouquinho mais para cima, tinha o mercado, o senhor Nilton Rigodanzo. Ele botou um mercado, era um mercado bom ali, minha mãe comprava bastante ali. Em frente a ele moravam os Manjabosco. Era uma casa grande, bonita, tinha um jardim bonito na frente, na lateral. Do lado do mercado do seu Rigodanzo tinha um dos filhos do Manjabosco que morava ali na época. Depois tinha um mandiocal, do lado desse mandiocal tinha a casa da Mariciane Araújo. Morava ali com sua mãe. Em frente à casa da Mariciane, então já tinha o Cecília Meirelles e o CNC, Colégio Cenecista Padre Manuel Gomes Gonzalez. Ali eu estudei o segundo grau, primeiro, segundo, terceiro ano. Ali nós fizemos muita festa. Eu estudava ali, era o Chite, o Rivael, o Tito Lívio, a Maristela Zimmermann, tinha a Dulce, que eu me lembro, a Cleusa, tinha também o Buti, que era filho do Davi. Então ali do lado do CNC tinha o Colégio Cecília Meirelles, que tem até hoje o colégio lá.
Nossa, que saudade que eu tenho daquele colégio. Quando eu era pequena, tinha na época o diretor da escola, o Armedão. A gente chamava de Armedão porque era grandão, assim, acho que tinha lá seus 1,90 ou mais ainda. Ele era o pai do William. Eita, guri endiabrado aquele William. Vivia quebrado, subia nas árvores e se jogava. Ele não via perigo em nada. Aquele guri vivia lanhado. Era um endiabrado aquele guri. O Armedão era um excelente diretor. Ali naquela época eu era meninota, não lembro de todos os professores, mas eu lembro muito bem da professora Santina, do professor Jeová, do professor Maneco. Eu fiz uma lista com alguns dos nomes dos professores que eu me recordo. Alguns eu era mais criança, outros eu era mais adolescente, ali saindo de bicaco. E eu vou ler, porque senão são muitos, senão eu vou esquecer. Claro que alguns eu esqueci, né? Não vou lembrar de todos, mas são eles ali, a Leonice Diniz, a Geni Baggio, a Neire, a Helenir, a Tata, a professora Lourdinha Schmidt, a professora Santina, que eu já falei, a professora Jeová, a Terezinha Carnelucci, que era minha madrinha de crisma. Tinha também o Maneco, que eu já falei, tinha o professor Samir, estava lá na 8ª série já. Ele tinha vindo da Jordânia, professor de inglês. Também tinha a professora Mariazinha, até hoje ela é professora ali, uma excelente professora, muito querida por todos, muito simpática, muito atenciosa, dava muito bem a sua matéria. Também tinha a professora Tânia Vigner, uma excelente professora, muito amiga, muito companheira, professora de geografia. Também tinha a Helenice Milzarek, tinha a Cleia, tinha o professor Lori, da Laquesa, que depois deu aula para mim lá no 2º grau, no primeiro e 2º ano do 2º grau. Tinha o Nelson, que era o filho da dona Minda. Tinha também o professor Júlio, que era irmão do doutor Ricardo, lá de Santa Maria. Teve uma época que o doutor Ricardo trabalhou também ali no hospital. Também o diretor Armedão, que eu falei, seu filho William, danado. Também tinha a Marinês Diniz, do Paulinho Diniz, eu acho que também ainda é professora lá. Tinha a Circe, que era a filha do sargento. Também tinha o Garnizé, que era o Luiz Flávio, acho que também é professora ainda. Gente do céu, quem é que não lembra de um apagador voando nas aulas de matemática? Aquele professor chegava na sala de aula, se a porta estava fechada, ele já dava um chute para abrir a porta. E já fazia uma pergunta: quanto é 352 com 48? Respondia na hora, ou ele já passava para outro, ou fulano, qual é a raiz quadrada de 348? Podia responder, dava tempo. Ele não dava tempo nenhum, ele queria era na hora. Quem é que não lembra daquele perfume do Luiz Flávio, onde ele passava, deixava aquele ar de perfume, aquele cheiro gostoso assim, e quando ele virava de costa para a turma, que ele ia escrever no quadro, os olhos da mulherada saltavam para fora, era uma loucura. Uma coisa que não podemos esquecer no Cecília Meirelles era a Rosa, a mãe do Rivael. A Rosa tinha um bar ali no Cecília Meirelles, que era na época que eu estudava de manhã. Nossa, aqueles pão com molho da Rosa, que coisa mais boa, que delícia que era aquele pão com molho dela. Tinha 3 opções. Era o meio pão com molho, só molho. O outro era inteiro, que vinha o molho e a maionese só. E o terceiro vinha o molho, a maionese, mostarda, ketchup e a salsicha. Essa terceira opção era difícil de alguém comprar, mas as outras 2 comprei muito. O meio, então, era o que mais eu comprava. A vontade de comprar um inteiro, mas não tinha dinheiro, comprava metade. De vez em quando um comprava o completo, ela dava umas dentadas pra alguém lá, me dá um pedaço. Tinha catapuçuca lá naquela escola. Eu lembro também quando estudava de tarde das sopas, gente, já falei no outro vídeo, mas a sopa, aquela sopa marcou na minha vida, ou sopa gostosa, feita só com arroz e água, era um caldo aquilo, mas era uma delícia aquilo. Quem era as cozinheiras na época era a Cláudia, do senhor Fritolo, que eu já falei dela, e a Ana, sua irmã. Naquela rua do lado do colégio, ali atrás do boliche do Aipo, que você vai lá pra esquina São João. Lá eu tinha uma amiguinha, muito amiguinha, a Lucimara Breitenbach. Eu lembro que nessa época que eu ia na casa dela, eu morava lá perto do CTG, lá perto do seu João Francisco. Gente do céu, aquilo lá da minha casa até a casa dela, calculando hoje, eu acho que dava uns 8 quilômetros, e eu ia abaixo de sol, chuva,
emprestado, me interessava, eu ia lá brincar com ela. Aí eu adorava brincar na casa dela. A mãe dela não deixava, ela tinha que fazer os deveres da escola, então eu fazia junto com ela. Ou então que ela tinha que limpar a casa, antes que eu tinha que ir embora daí. Mas eu amava brincar com ela, nossa, como eu gostava. Voltando para a escola, Cecília Meirelles ficava ali logo do lado direito. O boliche do seu Aipo, da dona Nevercinda, eram os pais do Fofão, eles tinham um boliche bom, ali também a gente comprava bastante coisa. Em frente ao boliche do Aipo ficava o ginasião, descendo aquela rua ali, mais lá para baixo, do lado esquerdo morava o professor Maneco. Em frente ao professor Maneco, do outro lado da rua, morava a professora Mariazinha, aquela que era professora lá no Cecília Meirelles. Voltando cá pro ginásio, era onde tinha os nossos carnavais. Gente, vocês lembram do Maurício Barbosa como mestre sala? Nossa, aquele Maurício rodopiava naquele salão, era o melhor porta estandarte, o melhor mestre sala que tinha, acho que na região inteira, não conheci outro. Aquilo tinha um amor pelo carnaval, pulava, saracoteava, fazia a obrigação dele como mestre sala, mas dançava muito bem. Ele era disputado pelos blocos todos. Um ano ele foi do funil, outro eu lembro que ele era do funil, ele foi do Barão também, depois mais tarde foi também do TNT. Voltando cá para a Avenida Francisco Manuel Diniz, do lado do Aipo morava o senhor Rutile, que eram os pais do Marcos e da Marta Rutile. Atrás do ginasião, logo atrás, tinha uma casa de madeira de cor de laranja, não lembro quem é que morava ali. Logo do lado morava os Barcelos, do lado dos Barcelos ali tinha uma casa grande que tinha um pátio cercado com um muro bem alto que dava de esquina. Ali morava o Dr. Matos. Em frente a Dr. Matos ficava a Cotrijuí. Na Cotrijuí tinha de tudo naquela época. Eu lembro que tinha uma parte assim, dividida ao meio. Uma parte tinha um mercado grande, com açougue, com padaria. Do outro lado tinha vestuários, cama, mesa, banho, calçados. Tinha também um pedaço ali que pegava agropecuária. Vendia umas coisas para carro, óleo, pneus, umas botinas, algumas coisas assim. Era uma loja bem completa. Dava emprego para bastante gente ali, né? Passando a casa do Dr. Matos, bem na esquina ali morava o taxista Edi e sua esposa Terezinha. Em frente tinha uma casa de madeira azul que também morou um professor, não lembro o nome daquele professor. Mais adiante, do lado esquerdo ali, do lado do Edi, o taxista, tinha a Rosa do Ireno. Nossa, a dona Rosa era tão boazinha. Lembro que antes de ter a capelinha lá na Nossa Senhora Aparecida, a gente fazia os encontros, novenas, se encontrava para rezar ali na casa dela, na garagem, nos fundos ali, juntava um povo ali, era uma diversão. A gente se reunia, fazíamos teatro, já tinha grupo de teatro, grupo de canto, as novenas todas saíam ali, depois que foi construída a capelinha lá na vila, então passou tudo para lá, mas até então era feito ali. Do lado da Rosa moravam os Lorenzetti, a Rosane, seu esposo Dirley, seus filhos. Em frente aos Lorenzetti, na esquina, morava a professora Helenice Milzarek e seus pais. Depois eles foram mais lá pra frente, mas ali eles moraram primeiro. Entrando naquela rua ali da professora Milzarek, Helenice Milzarek, ali logo do lado direito morava o Orlando. Lembra do Orlando que tinha um grupo, os três pampianos, juntamente com o Davi e o Pires. Do outro lado da rua, bem na esquina ali da professora Helenice Milzarek, tinha uma casa de 2 pisos. Em cima morava o Crente. A gente chamava de Crente, não lembro o nome deles. Eles eram muito caprichosos, muito carismáticos. Ele e ela eram pastores na igreja, na Assembleia de Deus, na rua lá debaixo, na avenida, em frente ao Vebão. Tinha a Assembleia de Deus lá, eles eram muito caprichosos, muito queridos. As meninas sempre bem penteadas, os cabelos enormes, sempre bem vestidas, eram muito queridos eles. A casa era de 2 pisos, embaixo tinha a oficina mecânica do Paulinho Diniz, que também lá para baixo ele morava com a sua esposa Maria Inês, a professora também, muito querida professora. Eles eram casados e ali o Paulinho tinha a oficina mecânica dele.
Voltando cá para a avenida, bem na esquina, tinha uma casa de madeira também, de uma benzedeira, muito antiga. Eu era criança, eu lembro dela, não lembro o nome dela, mas era também uma das benzedeiras. Do lado dela, bem na esquina, então foi construída a casa nova dos Milzarek. Daí daqui eles passaram lá para essa esquina. E em frente à casa dos Milzarek eu morava com a minha mãe Teresa, meu pai era o Carlito, era um dos motoristas da Transcarlos Transportadora de Semente do senhor ilustre Carlos Vieira e fundador do bloco Lá Vai Barão. Minha mãe Teresa, a gente morava ali, meus irmãos eram o Júnior, Carina e o Giovanni, eram em 2 metros de altura, um baita do alemão. Do lado ficava o Genoel, ele tinha uma funerária ali, 2 pisos em cima, ele morava com sua família, seus filhos, Darlan e Leonice. Ali embaixo tinha a funerária dele. Descendo ali a rua atrás, então foi construída a capelinha. Ali na capelinha tinha muitas festas, todos os anos, umas churrascadas, tinha bingo, teve ali também as missões, uma época teve as missões, que veio os padres capuchinhos ali, muito legal, tinha umas missas boas ali, os padres vinham ali, com as irmãs também. Descendo lá para baixo, indo mais para a esquerda, ficava o matadouro de porco do seu Osvaldo. Ele carneava porco, ele também, a gente comprava carne de porco e uma banha boa ele vendia ali. Do lado do seu Osvaldo ficava a casa da tia Arley, conhecida como tia Arley. A tia Arley fez a festança de muita rapaziada ali na época, era uma casa da alegria, era uma alegria só aquela casa, tinha cada bailão, cada festa ali. Subindo cá pra rua de novo, do lado do Genoel, tinha uma casa grande, bem na esquina, morava uma senhorinha ali, eu não consigo me lembrar o nome dela. Eu lembro que eu ia muito ali, ajudava ela a limpar a casa. Ela tinha um Fusca na garagem, um Fusca Bordeaux. Ela nunca tirava aquele Fusca da garagem. De vez em quando vinha um filho dela ali, eu não lembro quem era aquele filho dela, para fazer o Fusca funcionar, senão o Fusca ia estragar. Eu lembro que uma vez, ela tinha por lá debaixo, assim, lá na Fenderley, do Osvaldo, tinha um potreiro, não era muito grande assim, mas tinha umas vacas e tinha umas caixas de abelha. Uma das vacas um dia bateu numa caixa de abelha e as abelhas foram tudo para cima da vaca. Eu lembro que na época o veterinário que veio cuidar da vaca era o seu Naurelino, morava lá perto do cemitério, era o único veterinário que a gente tinha ali. E em frente à casa dela tinha a casa do seu Joanico, que eu falei no outro vídeo, falavam que ele era lobisomem. Do lado da casa do seu Joanico, ali entrando mais na rua, morava o Ventania e sua esposa, e ele tinha uma filha na época, era menina pequena. O Ventania era um dos motoristas do senhor ilustre, aquela história que todo mundo já sabe, né? E em frente à casa dele tinha o colégio Pequeno Príncipe, era um coleginho na época, eu acho que ainda tem aquele colégio ali. E em frente ao Pequeno Príncipe moravam os Bueno, com o senhor Antônio Carpes Bueno e dona Iraci Bueno e seus 13 filhos. Eu lembro que ali a gente ia muito, ali era muito amigo deles. Tinha três ou quatro das moças que costuravam, eram as excelentes costureiras, muito caprichosas, muito detalhistas, faziam umas roupas assim perfeitas, parecia comprada pronta na loja. Eu era muito amiguinha do Paulo Doni, da Lourdinha, do Santo, do Jorge. Eu lembro que a Marilene, a irmã um pouco mais velha deles, casou com o Carnelucci. O Carnelucci era irmão da minha madrinha Terezinha Carnelucci, do padrinho Germano. Ela era irmã do Eugênio, eles eram filhos da dona Angélica. O nome do marido da Marilena era João Carnelucci. Eu lembro na época do casamento deles, nossa, foi um casamentão, foi um festão, uma festança. Eu lembro que o Jorge, uma época, foi meu par num casamento caipira. A gente fez ali na capelinha Nossa Senhora Aparecida, e depois ficou tão famoso aquele casamento caipira que
pediram em outras comunidades para a gente apresentar. Na época o meu nome era Ata Martelo e o do Jorge era Pinto Carneiro. Do lado da família dos Buenos morava o Davi e a Edith. Eles eram os pais do Buti, da Mana, que era casada com o Pelego. O Buti era casado também com a Naira, filha do seu Florim. Ali eu lembro que saía muitas festas de final de ano. Mas antes disso, lá na Transcarlos, transportadora de sementes, o senhor, todo mundo sabe, o Carlos Vieira, né? Ele dava umas festas, umas festas de final de ano para os funcionários e para todos os familiares. Eu lembro que numa dessas festas, o meu padrinho Germano foi considerado o funcionário do ano, então ele ganhou uma champanhe daquelas grandonas, assim, bem grandona, que tinha 3 litros de champanhe, né? E ele foi pegar e eu ao colo, meu padrinho não pega pelo gargalo aquela garrafa e caiu no chão, só escutou aquele estouro pelo salão, assim, perdeu a champanhe. Nessas festas que o Carlos Vieira dava, era uma comilança, era tudo que é tipo de boi morto, esquartejado, assado, maionese, refrigerante, Pepsi Cola e breja à vontade. O seu Carlos Vieira considerava muito bem os seus funcionários, era muito bom patrão. Lá por umas 10h30, 15 para as 11 mais ou menos, o povo já começava a devorar tudo aquilo, era uma festança, era música, era comilança, tudo à vontade para os funcionários. Depois, quando dava lá pela 00h15, 00h20 mais ou menos, juntava todas aquelas carretas, eu não lembro quantas eram, mas mais ou menos umas 20 carretas. Cada caminhoneiro e sua família pegava sua carreta e saía em fila pela cidade. Aquilo era uma atração também. Todos ficavam acordados, a cidade inteira ficava acordada, esperando aquele momento ali. Vinha gente do interior para fazer plateia, para ver tudo. Saía num buzinaço, aquilo era a coisa mais linda de se ver. Iam até lá embaixo no posto do Biote, ali faziam a volta, retornavam para Transcarlos, guardavam suas carretas e seguiam o baile até o amanhecer. Depois que o senhor Carlos Vieira foi embora, a empresa continuou, foi lá para Rio Verde, então tinha os motoristas que moravam ali ainda, então começaram a fazer na casa do Davi. Então todos os anos tinha na casa do Davi e da dona Edith. Eu lembro que era ali o Daniel, era motorista também, quando eu nasci Cirlei, era o Daniel, era o Davi, o Ventania, o meu pai, Carlito, daí vinha o Germano, vinha o Perande, aí fazia uma festança ali. Eu lembro que teve uma noite, recém já passando as eleições, eu ia ter ainda uma coisa assim, eu sei que era ano eleitoral, e na época era o PDT e o PDS, e metade da cidade era um, metade era outro. E daí, sabe que as crianças são inocentes, não tem maldade nenhuma, escutam os adultos falar e depois falam, né? Então tava todo mundo reunido ali, tinha acabado de passar a meia-noite. Eu lembro que também numa dessas noites veio o Evandro Benítez com a Rádio Guarita para entrevistar os moradores, aquilo foi uma festança, Rádio Guarita entrevistando nossas festas, uau! Aí naquela noite ali tava todo mundo conversando ali, e o Nilo e a Noidite e Milzaré que também participavam, o Genoel também, a sua família. A Noidite tem uma menina, a Marielle, tinha uns 2 aninhos mais ou menos, tava brincando por ali, pegou uns refil de foguete já estourado, juntou um no outro, assim, emendou um no outro e fez de conta que era uma espingarda. Chegou no Davi, o Davi era PDT e o pai dela, o Nilo, era PDS. Mas tava todo mundo junto, tudo numa festa ali. E chegou pro Davi e disse assim: Davi. Eu falei: o que é, Marielle? Vamos caçar um PDT? Ai, que aquele povo caiu na gargalhada. Ele disse pra ela assim: mas como que tu vai caçar um PDT? Mas eu sou um PDT. A menina, achando que um PDT era um passarinho, vai botar na gaiola, olhou pra ele e disse assim: mas tu é muito grande, Davi, não vai caber na gaiola. A inocência das crianças, né? O que era aquilo? Os pais falavam e eles repetiam. Pronto.
Eu lembro que nessas festas ali também tinha o sargento que morava do lado ali, que tinha os seus filhos, eram a Circe, a professora Circe, que morava logo na esquina também, numa casinha de madeira. Tinha a Lisiane, tinha o Alexandre, o Eliazar, todos participavam ali da festa. E o Januel bebia muito, e o Januel tinha um caminhão que depois, lá pela 00:30, 1h da manhã, nós íamos nos bailão, ele levava nós nos bailão lá na esquina evangélica, o baile bom naquela época. Então, como ele bebia demais, a gente passava de vez em quando, tirava o copo dele. Então, ele bebia um pouco menos para poder dirigir. Teve um ano que nós não podemos ir, porque ele estava bêbado demais. E senão, então, todos os outros anos a gente ia naqueles bailão. Ai, que baile bom, gente, que saudade daquele tempo. O tempo bom que não volta mais, né, gente? Ali em frente ao Davi, bem na frente do Davi morava, era a casa antiga do seu Genuel, que depois ele construiu a funerária e foi lá do lado onde eu morava. Do ladinho do seu Genuel morava o seu Dino, e a dona Rosa, o seu Dino, era a guarda noturna da Transcarlo, transportadora de sementes. Ali eles eram o pai do Pelé. Do lado do seu Dino morava então o Nilo e Noedite, que eram os pais da menina lá que perguntou pro Davi se ele não queria caçar um PDT. Do lado da Noedite e do Nilo tinha um galpão que também era do Carlos Vieira. E ali, né, frente naquele galpão, tinha uma oficina, a oficina do Paulinho. Atrás tinha uma casa, tinha 2 quartos, era 3 quartos, sala, cozinha, e tinha uma área de serviço, um banheiro, tinha um pátio grande atrás com umas árvores. Ali nós moramos naquele galpão ali. Aquele galpão era coberto com zinco, não tinha telhado. Meu Deus do céu, quando chovia aquilo, tu não escutava um que estava do teu lado, era uma barulheira aquilo. Voltando na rua ali do lado da professora Circe, atrás da casa dela, morava o Paulinho, que era dono da oficina mecânica ali no galpão. Então, em frente a ele, morava o Tancredo, a Maigre de seus pais, a Lauda e o Pereira. Descendo um pouquinho mais a rua, na esquina tinha o Colégio Rui Barbosa. Descendo, na frente do Colégio Rui Barbosa, morava os Milzarek também, uma família de Milzarek. E voltando, descendo mais um pouco do lado esquerdo, tinha uma casa de madeira branca com as aberturas azul, eu acho. Ali um tempo morou Leomar, filho de Dona Líria. Do lado dela morou Dona Margarida. Gente, quem é que não conhece Dona Margarida? Benzedeira, uma ótima pessoa, muito humilde, bem senhorinha, já casada com seu cavaleiro o esposo dela. Atrás morava o filho Olinto e a comadre Anita com seus filhos, o Erasmo, o Marcos, o Márcio e o Maurício. Ali a gente foi muito se benzer. Eu lembro de uma noite, o velho era brabo, ele carangudo, e brigava muito com a velha. Teve uma vez que tivemos que até apartar uma briga, porque se fazia muito ali nas redondezas, eram as novenas. Era novena para tudo, era para Páscoa, era para Natal, se estava chovendo para parar de chover, se estava seco era para chover. Novena era para tudo que era motivo para novena. Aí ela chegou em casa, ficou proseando um pouco depois da novena, chegou em casa, eram umas 8h da noite, e o galo cantou naquela hora que ela estava chegando e acordou o velho. O velho não acha que ela tinha chegado em casa às 4h30, 5h da manhã, sim, porque naquela época todo mundo se acordava com o galo cantando de madrugada ainda, que tinha que tirar leite das vacas, botar o café na mesa, depois todo mundo ia pra roça. Aquele galo estava errado, eram umas 8h da noite, mas o velho achava que ela estava chegando em casa 5h da manhã. Pra quê? A briga se foi assim em dias, aquilo ali. Descendo mais um pouco, então já chega lá no Moinho do Pai do Serrage. Mas voltando cá pra avenida, do lado em frente à Dona Margarida, morava o seu Jolinho. E voltando um pouquinho mais, bem na esquina, moravam os Alovise ali, era o seu Altamiro, a Dona Adélia. Eles eram pai da Dona Lúcia, do Alves, da Cirlei, da Clarice. A Cirlei casou com o Darlan. Darlan era filho do seu Januel, da funerária Souza. Voltando cá pra rua Francisco Manuel Diniz, do lado do galpão onde eu morei, tinha a casa da Zenilda e da Isolda. Aquelas moças também me faziam a alegria da rapaziada naquela época. Do lado da casa delas ali morava o Polaco, que era o pai da
Stella e Maristela Ostrovsky, elas eram enfermeiras lá no Hospital Santo Antônio, lembra que eu falei no outro vídeo? Muito queridas, muito simpáticas, muito atenciosas, aquelas meninas, elas irmãs do Seco. Em frente à casa deles morava o Ricardo e a Carmen Milzarek, eram casados na época, tinha um casal de filhos, eu lembro que a menina era Chiara, muito bonitinha, aquela menina braba, não dava pra encostar um dedo nela, que ela gritava, era uma braba, aquele olhinho azul, coisa mais linda. Do lado do polaco morava o Daniel, também era um dos motoristas da Transcarlos, do senhor Carlos Vieira lá, e marido da Serlei. Eles eram também pais de umas gêmeas, a Andréia e a Vanderleia, e também do Marcos. Passando ali do lado esquerdo, voltando um pouco, atravessando a rua, morava a dona Líria e o filho dela, o Leomar. Do lado deles morava a Norma, também tinha o Meiso, ele era meio deficiente na época. Atrás deles morava o Chiquinho e a Anair. O Chiquinho e a Anair, nossa, dançamos muito Chiquinho e a Anair. O Chiquinho era bêbado, vivia pela sarjeta, mas eram excelentes pessoas, nossa, muito queridos, a comunidade queria muito bem eles. Eles eram muito pobres, todo mundo ajudava eles. Atrás deles tinha a casa de uma das filhas deles, tinha a filha Sônia, muito minha amiguinha. Mais para trás, tudo no mesmo pátio ali, tinha a Santa e o Jandir, os pais do Pate. Voltando para a rua, do lado da Santa, do Jandir, da Norma ali, morou a Tonheta e o Duia. A Tonheta também era muito querida por todos, o Duia também tomava os goró lá, mas eram excelentes pessoas. Eles eram os pais do Roberto, da Roberta, da Renice e da Ana Paula. Na frente deles morava o seu Lauro e a dona Amanda. Ele tinha uma marcenaria muito caprichoso, tinha sempre muito trabalho, ele era muito procurado, fazia tudo muito bem feito, os móveis, então tinha muitas encomendas. A gente tinha que fazer alguma coisa com ele, tinha encomendado um ano antes. Ali eram os pais do Vanderlei, do Laércio, muito amigo do meu irmão, o Júnior. A Maninha era muito minha amiga, eu lembro que eu ia ali brincar com a Maninha. A Amanda não deixava, só depois que ela limpasse a casa, então eu ajudava ela a limpar a casa para poder brincar com eles. Na frente da casa do Lauro, voltando um pouquinho ali do lado direito, moravam os Rangel, que eram os pais do Garnizel, Luiz Flávio Rangel, professor, aquele que jogava apagador nas aulas de matemática, e do Marcos. O Marcos também era meu amiguinho. O Marcos foi um que me ensinou a andar de bicicleta. Na frente da casa deles tinha um campinho. Nossa, como a gente brincou naquele campinho, né? Ficava atrás da casa do Pereira. Então era o Tancredo, era magro, o Nenê era pequeno na época. A Andréia do Vebão morava na esquina ali junto com a sua mãe, a Negra, seu irmão Sagu. Eu e meus irmãos, a Roberta, o Roberto, a Ranice, a Ana Paula era bebê na época. Gente, juntava tudo aquele povo ali, a gente brincava de queimada, de se esconder, de letes, de passará, nossa, brincava assim, de vez em quando tinha um circo ali, uns parques de diversão, um circo ali, as nossas atrações aí. Voltando pra esquina, como eu disse, tinha a casa negra, pra lá debaixo tinha o seu Zezinho e a dona Neiva. O seu Zezinho também tinha um caminhão e ele levava nós no domingo, enchia de gente naquele caminhão dele, de criança e adulto, lá na barragem. Gente, quem é que nunca tomou banho naquela barragem? Aquilo era uma farofada, ficava o dia inteiro embaixo, os adultos embaixo das árvores e as crianças na água. Tinha que cuidar aquilo, porque na parte de cima tinha vontade de nadar, não sabia nadar. Tinha gente que quase morria afogada, tinha que ter um cuidado. Ai, mas era uma delícia aquilo. E nós voltando da barragem, tava sem gasolina no caminho. Tinha bem pouquinho gasolina, uma coisinha de nada, uma raspinha. E só ia achar gasolina mais lá pra baixo, uns 2 quilômetros mais ou menos. O seu Zezinho parou o caminhão bem numa subida assim, e subiu no caminhão e disse assim: ô negada, vamos fazer o seguinte, estamos ficando sem gasolina, então vai todo mundo pro fundo do caminhão. Eu vou agora descer lá embaixo na descida, pega uma subida de novo, depois pega um plano, lá embaixo tem um senhor que tem gasolina em casa. Eu não tinha gasolina em casa para os menos desavisados.
Então a gente fez assim, como todo mundo para trás do caminhão, ele arrancou e acelerou. Aquilo desceu aquela lomba lá, que era uma coisa de louco. Quando deu no retão lá, ele deu uma buzinada lá e também a galera toda correu para frente, fomos tudo para frente. E daí deu aquele impulso no caminhão que foi que deu para pegar lá em cima na lomba. E daí começou a descer, já tinha gasolina, foi a nossa salvação. Funcionou aquilo. Voltando ali para cima na casa, do lado da casa da Dona Líria, do Leomar, teve uma casa, tinha um espaço vazio ali, acho que plantavam mandioca na época, e veio uma casa lá na esquina São João. Quem trouxe aquela casa em cima do caminhão viajando naquela casa foi o Natalino, o pai do Natalino, Vanderlei Natalino. Ele trouxe lá da esquina São João. Gente, quem é que lá no interior nunca viu uma casa viajando em cima de um caminhão? Aquilo era uma atração para nós. Aquela casa foi colocada ali e mais um tempo daí foi ajeitado tudo direitinho, e a Vilma Milzarek morou ali naquela casa. Voltando mais um pouco e seguindo a rua Francisco Manuel Diniz, do lado direito eu morava de novo ali, um pouco antes, eu tinha ali meus 11, 12 anos. Aí também era a casa do senhor Carlos Vieira, lá da Transcarlos. Então, meu pai era caminhoneiro, a gente morava ali. Então, a gente brincava muito naquela estrada ali, com quem via lá pro seu Rigodanzo, no soja, brincava no meio do soja, catando lagarta. A gente estragava um pouco do soja, mas também matava as lagartas. Então, dava aquela, tipo, elas por elas. Né, ali que eu aprendi a andar de bicicleta, na bicicleta do Ratão, aquelas bicicletas antigas, aquilo sem freio. Eu lembro também que eu tinha uma amiguinha, a Nina era filha da Ivone, filha do seu Machado, aquele que fazia linguiça, que tinha o açougue de porco, tinha um torresmo, era uma delícia. Eu e a Nina andava naquela bicicleta, a Nina sentada no banco, segurando nos meus ombros, e eu dirigindo, sentada no varão da bicicleta. Gente, a gente descia naquela avenida da cidade ali, quase batia nos carros da polícia, não tinha freio a bicicleta, era do tio dela, do Valtelar. E a gente descia, ela dizia pra mim, como é que a gente vai parar, Janete? Mas eu tô pensando, Nina, fica quieta que eu tô pensando como é que nós vamos parar. Aí eu me lembrei lá para umas alturas, na frente da casa dela, na entrada da casa dela, tinha uma grama que não cortava há muito tempo, tava uns macegão ali. Eu digo, Nina, quando nós chegarmos na entrada da tua casa, ali à direita, tem um macegão de grama, tu lembra? Lembro. Então vou jogar a bicicleta ali, tu te joga, pra gente não se machucar. E quando era lá em casa, ou a gente se jogava também na grama, ou ia mais adiante no soja do seu Rigodanzo. Então ali a gente evitava de se machucar. Lá no seu Rigodanzo, eu lembro, nossa, como a gente comia reticum naqueles matos dele lá, tinha reticum lá embaixo. Tinha um rio também lá na parte de baixo, lá, um riozinho, a sanga, assim, que a gente pescava mussum. Ai, que delícia comer aqueles mussum, pareciam uns pescoços de galinha. Pegava os bichos e depois para limpar, era um sacrifício, mas depois de limpa, a mãe fritava, ficava uma delícia. Ali naqueles matos, a gente brincava pendurado num cipó. De vez em quando um se sumia lá embaixo nas capoeiras, porque arrebentava o cipó. Leico! Lá embaixo. Mas voltando aqui na cidade, saindo da chacrinha lá do seu Rigodanzo e descendo lá para baixo, para quem vai para a Redentora, ali mais ou menos por ali, eu não sei muito bem, morava a Maria Muda. Gente, quem é que não conheceu a Maria Muda? Coitada da Maria Muda, andava para cima e para baixo. A gente fazia assim para ela, como se fosse degolar, mas ela ficava tão brava, corria, e tu tinha que correr. Tu fazia isso e olhava antes como é que era o teu caminho. Para o que? Perna para que te quero, porque ela corria e ela pegava mesmo. Também tinha um mudinho. O mudinho carregava um laço, uma soga na mão. O mudinho também, se a gente enticava com ele, ele fazia de conta que ia laçar a gente, levava pra ir embora. Aí tinha um medo que se cagava do mudinho. Também tinha a lenda da mulher do sol. Ela dizia que ela era assim meia fora da casinha, eu acho, andava sozinha pelos rincão, pelos descampados, assim. E ela dizia que quando ia, ela ia pro sol. E quando ela voltava, ela dizia que tinha vindo do sol. Vivia no relento, não tinha casa fixa, vivia maltrapilha, usava uma bengala para se apoiar. Uma vez disseram que ela atravessou um rio de um lado pro outro do rio, assim, não sabem como, porque parece que estava cheio, o rio teve enchente naquela época.
Também ela fazia fogo nas noites frias, fazia fogo no relento, aquele fogo reluzia de longe e chovendo e não apagava aquele fogo que ela fazia. E ela está enterrada agora, morreu depois de muitos anos, lá no Campo Santo. Sabe, gente, contando essas histórias todas, assim, lembrando dos nossos apelidos. Não existia naquela época, não existia o tal do bullying como existe hoje em dia. Hoje em dia não pode falar nada, não pode chamar o preto de preto, de negro, não pode chamar o branco de branco, o alemão, o polaco, tinha tudo naquela época, ninguém tinha essas frescuras de bullying. Eu lembro que tinha uns apelidos medonhos e ninguém se criou revoltado, teve algum problema psicológico por causa disso. Eu lembro de alguns apelidos, eu vou ler alguns aqui porque eu não lembro assim de cabeça, mas tinha uns que eram bem engraçados, outros nem tanto. Então tinha na época, eu lembro que tinha o bicudo, tinha o banha, o cagado, o Paulinho cachaça, tinha o sagu, o tatu, o ventania, tinha o pelego, tinha o meso, o buti, o fede-fede, a titica, tinha o pate, tinha o CBT, tinha o serragem, o pastel, tinha o macio, o guarda-chuva, era o fofão, tinha o sombrinha também, que era o parente ali do guarda-chuva, tinha o zorba, o seco, tinha o ranho, tinha o sombrinha, tinha o perande, o bode, tinha o meia-noite, o tio meu, tinha o moita, o tutti-frutti, tinha o porrinha, tinha o nhonho e o carina, que eram os meus irmãos, tinha tantos outros que eu não lembro, o garnizé, mas... E agora, minha gente, falando sério, não que essa história não tenha sido toda séria, pergunte para quem quiser, naquela época, Coronel Bicaco era considerada a capital do mundo e ainda hoje é a capital do mundo. Todas as festas que tinham em Bicaco e tinham na região, as de Bicaco era melhor. Pergunte para quem quiser, todo mundo vai confirmar. As paqueras, os carnavais daquela época, sempre em Bicaco eram os melhores, os mais esperados. E eu quero dizer a todos que gostei muito de fazer esses 2 vídeos, espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer a todos que me ajudaram com as histórias. Algumas eu esqueci pelo caminho, peço desculpas. Tem muitas outras histórias e muitas outras pessoas ilustres que talvez não tenham vivido no meu tempo também, que eu vim para Bicaco em 75 e saí em 96, como eu falei no outro vídeo. Agradeço a todos que me ajudaram e quem sabe não faremos um próximo vídeo. Também naquela época tínhamos bastante diversões, eu lembro que a gente tinha teatro, cinema, os parques de diversões e circos seguidos estavam na cidade, as mateadas, os esperados desfiles de 7 de setembro. Quero dizer, temos 2 grupos de Facebook, temos um grupo de WhatsApp de Coronel Bicaco. É uma terra tão amada. Quero dizer que no WhatsApp estão todos comentando que vamos fazer ano que vem uma festa de todos os bicaquenses daquela época. Eu estava pensando assim, sinceramente, se eu tivesse condições, com certeza eu faria uma festa. Ia fechar o ginásio, eu acho que o ginásio não ia ser o suficiente, ia ter que fechar a Fenamate para poder fazer essa festa, uma semana pelo menos. Ia ser tanta cerveja, tanta carne assada, maionese, ia ser tanta conversa, gente, botar os assuntos em dia, precisar de uma semana no mínimo. Quero dizer a Nara Miozarek, Nara, te prepara, nega véia, que a próxima festa, as raízes, a festa XD das raízes, vai faltar trago, porque o povo tá dizendo que vai vir em massa. Então, te prepara com os tragos aí. Meu povo bicaquense, é um tempo que deixou saudade, um passado que deixou saudade. Temos história para contar, ainda temos muita história para contar. Para quem já viveu naquela época, relembrar esses momentos bons. E para quem é mais jovem, os pais estarem contando essas histórias para seus filhos, são histórias interessantes, são histórias gostosas, foi a nossa infância, a nossa juventude. A saudade
é o sentimento mais poético que existe, até mais do que o amor. Sim, porque nem todo mundo sentiu o amor, mas a saudade sim. Quer saber quanto custa uma saudade? Queira bem, tenha amor e viva ausente. A saudade judia até do cara mais valente, sem ter pena, nem dó, nem piedade. E hoje eu olho mais para trás do que para frente, para ver e sentir que um dia eu já fui feliz. Quer saber quanto custa uma saudade? Tenha amor, queira bem e viva ausente. Também tem uma canção que eu acho que se encaixa bem nesse nosso assunto de saudade, que é o Trem Bala da Ana Vilela. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quanto menos se espera, a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri, abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiros prestes a partir. Beijão no coração de todos.